E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Oficialmente a live de hoje, e eu não vou de mito desta vez, mas de uma passagem simbólica de uma das obras mais antigas do budismo, precisamente do budismo tibetano. Eu não sei se essa obra remonta a mais de 2000 anos, mas é bem provável que tenha essa idade. Não por ela em si, mas porque ela foi desenvolvida a partir de uma escritura sagrada muito antiga, mais precisamente os livros de Dzyan. A obra em questão é o livro dos Preceitos de Ouro, traduzido no Ocidente com o título de A Voz do Silêncio. Então, eu gostaria de trazer para vocês aqui como mote simbólico para refletir sobre algumas questões atinentes à nossa vida, uma passagem desta obra, e sem mais delongas, a passagem é a seguinte: 3 salas, ó cansado peregrino, conduzem ao fim das labutas. 3 salas, ó vencedor de Mara, te levarão, através de 3 estados, ao mundo eterno do repouso. O nome da primeira sala é Avidya. É a sala onde tu viste a luz, onde vives e onde hás de morrer. O nome da segunda sala é Jnana. Nesta sala, você encontrará as flores da vida, mas embaixo de cada flor há uma serpente enrolada. O nome da terceira sala é Vidya, sala de onde se estendem as águas sem praia de Akshara, fonte indestrutível da onisciência. Então, por ora, nos atenhamos a analisar este trecho, esta passagem da belíssima e filosófica obra A Voz do Silêncio, ou Livro dos Preceitos de Ouro. E claro, eu começo então apontando para vocês que esse tal cansado peregrino, de que fala a passagem, 3 salas, ó cansado peregrino, conduzem ao fim das labutas. Este tal cansado peregrino é a consciência humana. Ou se quiserem, numa outra chave de compreensão, é o próprio homem. O homem na labuta de seu existir. O homem lutando para comer o pão com o suor de teu rosto. O homem na execução de seus 12 difíceis trabalhos. Então nós temos aí, precisamente neste primeiro trecho, a experiência da consciência na sua trajetória existencial. E observem que, de fato, esta tarefa é exaustiva, é cansativa. Tem um trecho da música de Zé Ramalho, que diz o seguinte: caminhos tristonhos, desertos que fazem o homem se desenganar. Se nós olharmos com atenção, a nossa trajetória, por ser marcada por uma espécie de subida íngreme, por uma espécie de esforço para alcançar mais de si mesma, acaba sendo bem traduzida nesses termos. Agora, observem o segundo trecho.
3 salas, ó vencedor de Mara, te levarão através de 3 estados ao mundo do eterno repouso. Então, ao mesmo tempo em que o budismo considera a consciência uma cansada peregrina em busca de si mesma, em busca de sua própria unidade, em busca de Deus, ao mesmo tempo que o budismo considera a existência uma tarefa de grande monta, uma tarefa difícil, uma tarefa árdua, ao mesmo tempo em que o budismo considera a consciência, isso considera a consciência também algo que em si já detém a vitória. Vitória sobre Mara. 3 salas, ó vencedor de Mara. Mara, no budismo, é o Deus da ilusão, é o Deus do mundo, é o Deus que tenta, naquele famoso mito de Buda, o mito da iluminação, é aquela divindade que tenta de todo modo fazer com que o Buda desista de sua tarefa de se auto-iluminar. É uma divindade que arregimenta nesta narrativa todos os deuses maus do universo para tentar fazer Buda demover de sua tarefa. Então, observe que a consciência humana aparece também como uma vencedora. Já de saída, ela é vencedora. Isso vocês vão entender com mais clareza, se claro estiverem atentos, lendo o Bhagavad Gita. Porque no 7º capítulo do Mahabharata, Arjuna é orientado por Krishna a lutar, a engendrar uma guerra. Guerra em que ele já se encontra de forma antecipada vitorioso. É por isso que o capítulo seguinte, o Uttara Gita, Arjuna aparece sem Krishna, vitorioso, sobre muitos cadáveres, sem que sequer tenha lutado. E como ele faz, professor, para vencer a guerra? Decide. É claro que tudo isso que eu estou falando tem um profundo conteúdo simbólico. O livro está dizendo, o homem já é, por si só, um vitorioso. A consciência humana, mesmo vivendo esta difícil tarefa de autoconstrução, mesmo tendo de lutar para conquistar a si própria, já tem a si própria. E observem que exemplos culturais não faltam, meu amigo, porque o que é Jesus Cristo, senão o exemplar humano que aparece a nós como indicação de que esta vitória já foi conquistada. O que é Buda, o iluminado, senão um exemplar humano que comunica a todos nós que esta vitória já foi conquistada. Todos os sábios são exemplares humanos que indicam que o caminho já foi conquistado, já foi aberto, já foi superado. O que nos cabe agora é apenas seguir. Então, é disso que esse primeiro trecho está falando. Entremos agora nas tais 3 salas ou nestes 3 estágios que temos de atravessar para alcançarmos o que viemos fazer aqui na vida. Segundo o budismo e segundo toda a tradição filosófica clássica. Observe que a primeira sala é avidya. Avidya em sânscrito é ignorância. E esta passagem diz, é nesta sala que tu vives. Tu vives e tu hás de morrer. É nesta sala também que tu viste a luz. Ora, observem que quando Platão fala que todos nós estamos numa caverna, ele está se referindo a esta sala. São convergências simbólicas da própria tradição filosófica. Observem vocês que nós estamos em meio a muita ignorância. Essa ignorância não vem de fora. Ela vem da própria consciência. Ela vem da própria incompletude de nossa consciência. E isso acaba nos levando a uma experiência densa, pesada, marcada por muitos percalços, marcada por experiências labirínticas, marcada pela experiência da cegueira,
para que nós alcancemos uma verdade, em geral, nós tateamos muito no escuro e caímos em muitas ciladas armadas por nós mesmos. Nós batemos muito a nossa cabeça. É como diz o Santo Agostinho, por mais que aprendamos a correr, nós, em geral, pegamos o caminho errado. É como diz Aristóteles, por mais que atiremos muitas flechas, nós erramos o alvo, porque estamos imersos, estamos em meio a esta névoa de ignorância. Ignorância que está sendo produzida, engendrada, gerada pela nossa própria incompletude, pela nossa falta de nós mesmos, pelo fato de estarmos vivendo na inconsciência. A segunda sala é Jnana. Observe como o budismo trata desta sala. Jnana, em sânscrito ou em Pali, é conhecimento. A segunda sala é um passo à frente, a sala da ignorância, em relação à sala da ignorância. Agora estamos na sala do conhecimento. E o budismo recomenda, olhe, nesta sala tu encontrarás as flores da vida. Mas debaixo de cada flor há uma serpente enrolada, e eu completo para que vocês entendam melhor, pronta para te envenenar, pronta para lhe picar. Que flores são estas, professor? Onde debaixo há serpentes enroladas, as flores do próprio conhecimento. Para que vocês tenham uma noção mais precisa do que esta recomendação está nos chamando a perceber, é só olhar para o que nós fizemos com o conhecimento científico no século XX. Ao que ele serviu. Então você tem, por exemplo, no início do século XX, um desenvolvimento impressionante da física, da biologia e da química. O resultado disso, em menos de 60 anos, foi a produção da bomba atômica. O resultado disso foram 70 mil japoneses desintegrados em 1/10 de fração de segundo, é o tempo estimado que durou o desaparecimento de 70 mil vidas japonesas em Hiroshima. Isso é o resultado do uso do conhecimento no nosso tempo. Se nós quisermos, de uma perspectiva mais filosófica, muito do que a filosofia existencialista desenvolveu como postulado, hoje serve para desconstruir o que o Ocidente se esforçou ao longo de quase 2000 anos para construir e fornecer à consciência bases seguras para o seu difícil caminhar. Hoje se desconstrói tudo, meu amigo. De Deus à sexualidade. Tudo agora é passível de relativizações subjetivas das mais precárias, para não dizer das mais ridículas, porque absolutamente infundadas nestes conhecimentos que a tradição nos legou. Então, é um exemplo do conhecimento a serviço da destruição, o conhecimento a serviço da desconstrução, o conhecimento a serviço da confusão, o conhecimento a serviço da perdição em meio a infinitas possibilidades de vida que, no fundo, nunca nos realizam. Prova disso é que a indústria farmacêutica celebra o fato da filosofia ter postulado tudo isso ao longo de um século. Então, observem que há serpentes no caule da flor do conhecimento. Porque é um fato, meu amigo, é um fato inequívoco para os que estão atentos. O conhecimento deve sempre estar sendo usado, manejado, por aqueles que servem a verdade, por aqueles que buscam a sabedoria, por aqueles que não perdem de vista Deus.
Ou seja, quando o conhecimento se desgarra deste horizonte, se transforma em algo contra nós. E eu não preciso de mais exemplos, porque estes já são suficientes para que vocês tenham uma noção do envenenamento de que pode o conhecimento, quando colhido, sem que a consciência esteja devidamente preparada para lidar com ele. É por isso que os egípcios, ou mais precisamente a filosofia egípcia, recomenda com muita lucidez, ou pelo menos nos fala de forma muito assertiva: os lábios da sabedoria só se abrirão aos ouvidos do entendimento. Os lábios da sabedoria só devem abrir, completo eu, aos ouvidos do entendimento. Hoje a gente tem acesso a qualquer conhecimento, mas sem que a nossa consciência esteja madura, humanamente madura para lidar com ele. E a terceira sala é vidya. Eu gosto de resgatar a etimologia das palavras porque isso acaba comprimindo o que eu tenho a dizer. Isso acaba me levando a sintetizar o que talvez eu diria de forma mais alongada. A palavra vidya significa sabedoria em sânscrito. Está aí, se vocês não sabem, a raiz etimológica da palavra vida. Porque sabedoria é vida, vida é sabedoria. Esta sala é a sala de onde se estendem as águas sem praia. Presta atenção na imagem. Águas sem praia, águas infinitas. Porque, claro, as águas da vida, as águas da sabedoria são infinitas. As águas sem praia de Akshara. O que é Akshara? Completa a própria passagem, a fonte indestrutível da onisciência. É Deus em nós, é a unidade de nossa própria consciência, é o self de Carl Gustav Jung. Ou seja, é a dimensão do absoluto ou da plenitude que há em nós, plenitude que está dentro de uma outra plenitude ainda maior, chamada vida. Porque não esqueçamos, nós não temos a vida nos tem. A vida nos tem. E estamos nestas águas sem praia, chamada de sabedoria. Temos isso dentro de nós também. Então, são estas as três salas. E se vocês se perguntarem, eu estou onde, professor? Bom, pelo que eu já disse, é claro que vocês se identificarão com a primeira sala, todos nós. Todos nós. Agora, não significa que estamos apenas em uma destas três salas. Estamos nas três, porque do contrário, nós não conseguiríamos transitar de uma para outra até alcançar, em algum momento futuro, a sala da sabedoria. É isso que o livro dos Preceitos de Ouro está nos comunicando. A consciência é uma peregrina e está vivendo simultaneamente a experiência das três salas: a ignorância, a busca pela instrução e a sala da sabedoria, onde a instrução se dá pela comunhão com a própria unidade da consciência ou pela comunhão com Deus. É por isso que não há sábios não religiosos, não existem sábios ateus. Você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo, porque o sábio, por definição, é aquele que encontrou a Deus dentro de si próprio e por isso não precisa mais desse tipo de instrução no sentido que nós entendemos, no sentido de uma transmissão de conteúdo, porque ele já está imerso, mergulhado dentro do próprio conteúdo da vida, dentro da sua própria consciência, dentro de Deus, se quiserem, nestes termos. Nós estamos nas três salas. Agora, como fazemos para atravessá-las? Continua o texto budista. Se queres atravessar a primeira sala, prestem bem atenção, se queres atravessar a primeira sala, não deixes que tua mente confunda o fogo da luxúria que arde aí com o fogo da vida ou com a luz da vida. Vou repetir, para que
nós atravessemos a primeira sala, a sala da ignorância, é preciso que nós não deixemos que a nossa mente nos confunda ou nos leve a confundir o fogo da luxúria que arde nesta sala com a luz do sol da vida, para usar aqui uma imagem platônica, porque novamente, esta passagem reproduz o que Platão discorre no livro 7 da República. Professor, que tal fogo da luxúria é este que arde nesta sala? Meu amigo, fácil. Fácil. Ora, o fogo da luxúria é o fogo do desejo. E o desejo é o que nos leva à ignorância, diz toda a filosofia budista. Se vocês perguntarem a qualquer budista, de qualquer época, de qualquer corrente budista, qual é a fonte dos males da vida, a fonte da ignorância, a fonte da perdição, todos responderão sem hesitar: o desejo. Ou seja, é o desejo que nos leva à ignorância. Nós queremos tomar aqui na existência tudo para nós. Nós usamos o pronome possessivo meu como elemento constitutivo de nossa felicidade. Repare, se nós não acumularmos posses, sejam possessões emocionais, sejam possessões materiais, se nós não vincularmos a ideia de posse à nossa realização, a gente simplesmente não sabe mais hoje o que é felicidade. E o budista está dizendo: pois é, meu amigo, é justamente isso que te leva a tal infelicidade. É preciso que você refine o desejo, porque não dá para você virar Buda de um dia para o outro, sentar debaixo de uma árvore e se iluminar. Então presta atenção numa coisa: a sala da ignorância, para ser deixada para trás, é preciso que o desejo seja superado, só que ele deve ser superado por consciência paulatina ou por conquista de desejos mais refinados. É o que Platão discorre numa obra intitulada Banquete. Refine o seu desejo. Deixe de amar vulgarmente. Diminua os seus desejos superficiais. Atenue o seu ímpeto por tudo que é banal. Pare de pendular, como diz o psicólogo Paul Diel, pare de pendular entre a banalidade e o nervosismo. Deixe de superexcitar o seu corpo. Procure elevar o nível de suas emoções. Procure se relacionar com conteúdos que provoquem a sua consciência a voos imaginativos, a subidas olímpicas. Ou seja, tudo isso é necessário para que a gente pouco a pouco, para que a gente paulatinamente possa deixar um pouco esta sala densa, esta sala escura, que é a sala da ignorância. Por que deixá-la para trás? Para que a gente possa fazer prevalecer a nossa consciência na sala da instrução, mirando sempre a sala da sabedoria. E o que é fazer prevalecer a consciência na sala da instrução? Ou melhor, como atravessá-la, professor? Continua o texto budista. Se queres atravessar a segunda sala, a sala da instrução, sem ser picado pela serpente, se queres, vou ao texto literalmente, se queres atravessar a segunda sala em segurança, não pares para experimentar a fragrância narcótica e inebriante de suas flores. Continua o texto budista. Se queres libertar-te de suas correntes kármicas, não procures seu guru nestas regiões maiávicas, pois os sábios não se demoram nas regiões prazenteiras dos sentidos. Os sábios não dão atenção para as vozes encantadoras da ilusão. Este é o texto literalmente. Ou seja, para que nós atravessemos esta sala da instrução, de modo a não nos envenenarmos com o veneno destas serpentes,
Tenha uma relação cautelosa e prudente com o conhecimento. Se aproprie do conhecimento, mas não para servir a sua vaidade, porra. Não para servir a sua necessidade de evidência intelectual. Não para você sair bem na foto entre os seus pares, os seus amigos. Não para você simplesmente adquirir prestígio social, posição política. Não para isso. Mas para que você possa construir patamares mais consistentes para a sua própria caminhada. Para que você possa, segundo o próprio livro, pouco a pouco, ir se livrando de suas próprias correntes kármicas. Ou seja, daquilo que você tem de peso ou de dívida a pagar pelos erros cometidos no passado. E olha a recomendação do livro, velho. É novamente Platão, Aristóteles, todo o estoicismo e a filosofia cristã dizendo juntas, não procures seu guru, seu mestre, seu professor nestas regiões maiávicas. Como assim, professor? Que regiões são essas maiávicas? Maia é a deusa da ilusão. Está dizendo o livro, não procure mestres que são meros malabaristas intelectuais, malabaristas de ideias, mas que não vivem propriamente essas ideias. Querem que eu seja mais literal ainda? Eu posso falar porque eu tenho 18 anos de formação acadêmica. Não procures seu mestre em academia nenhuma, velho. Não vá para a universidade procurar mestre algum, porque ali hoje você vai encontrar o inverso disso. Então, não procure seus mestres nessas regiões maiávicas, porque regiões ilusórias, hoje a universidade está envolta de uma névoa de auto-engano e de autorreferencialidade por meras questões e interesses políticos. Então não é ali que você deve buscar, mas na tradição que você deve buscar os seus mestres, porque a tradição nos dá isso com muita beleza. Nós temos mestres de sabedoria espalhados por todas as culturas, que, não por coincidência, estão sempre dizendo a mesma coisa. O véu que encobre suas palavras é diferente, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Por que você vai procurar novidades, meu amigo? Novidades modernas e pós-modernas, estas que estão aí, atravessando nossa cultura, sem qualquer fundamentação metafísica, simplesmente sendo postas em movimento por força, como eu disse, de interesses que vocês não sabem, em geral, quais são. Então, mais atenção para o acervo magnífico de sabedoria que a própria humanidade construiu e nos legou, para que a gente possa acender uma luz nessas trevas culturais que estamos vivendo hoje. E para finalizar, claro, você não precisa atravessar a sala da sabedoria porque você está indo na direção dela, para nela se infundir, para nela infundir a sua consciência. E na sala da sabedoria, diz este livro, queima, arde, uma luz perene que nunca se apaga, que é a luz da sabedoria, que é a luz de Deus. E para finalizar, eu não vou deixar de trazer para vocês uma passagem do Ramayana, que é uma obra hindu, uma epopeia das mais antigas. O que eu quero trazer desta obra, para finalizar esta live, se encontra talvez em uma das suas 2 últimas páginas. Terminado o livro, esse que tem um trecho que diz assim, nossos tempos são de glória. Nossos tempos são de glória. Mas haverá no futuro tempos de escuridão, tempos sombrios, tempos em que o homem se esquecerá de si mesmo. Quando chegares neste tempo, não esqueçais de dizer simplesmente Rama, para que, evocando esta sabedoria, você possa se lembrar de pedir muito, ou como está literalmente no livro, para você não esquecer,
de não pedir muito. Você não pode deixar... Aliás, você não pode pedir muito pouco, que você peça muito. Observe o que esta passagem está nos chamando e como ela fecha muito bem esta reflexão que eu fiz através dessas 3 salas por onde passa a nossa consciência. Esta passagem está dizendo o seguinte: olhe, quando a escuridão chegar, você tenderá a se tornar medíocre. Você tenderá a pedir pouco. Você tenderá a se acostumar com os horizontes pequenos de realização que este tempo histórico escuro irá lhe fornecer. É uma passagem profética. Em tempos de escuridão, o homem tende a ficar tacanho, tíbio, acanhado. Ele quer viver adaptando a sua existência ao contexto de mediocridade que vigora culturalmente em sua época. E o livro está dizendo, não, em tempos escuros, se lembre de pedir muito, ou seja, mire a sala da sabedoria. Por mais que você hoje esteja imerso a uma cultura decadente, sem referencialidade simbólica, para que você possa se autoconstruir com segurança, não é por isso que você vai deixar de pedir muito ou buscar muito. Então, mire, sim, ideais. Lute para alcançar e para viver em nome de grandes causas. Busque a Deus, o inefável. Procure viver com sabedoria, independentemente de ter ao seu redor uma massa amorfa de pessoas que vivem o basicão da vida. Você, se estiver atento, a sua própria vida, perceberá que você tem o direito, sim, de pedir ou de buscar muito, o alto, a plenitude, a luminosidade, a sala da sabedoria. Só assim, mirando o alto, mirando o mais luminoso, você é capaz de se instruir com sabedoria e pouco a pouco ir vencendo esta sala da ignorância que tanto lhe pesa a caminhada. Fiquem com Deus, muito grato, valeu. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!